Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Pergunta ao Silvio Andrade. Hoje vamos responder a pergunta de Lucas Fialho sobre a resistência à tração do concreto. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Bem pessoal, a pergunta de Lucas é a seguinte. Tenho uma dúvida a respeito da resistência à tração do concreto. Por que o concreto tem baixa resistência à tração? Veja bem, Lucas, na realidade, o concreto não tem baixa resistência à tração. Ele tem uma resistência à tração muito mais baixa do que sua resistência à compressão, mas ela é significativa e importante para as nossas estruturas de concreto armado ou de concreto simples. Tá? Agora, antes de responder a sua pergunta, que eu vou ampliar, por que a resistência à tração do concreto é menor, muito menor do que a sua resistência à compressão, vamos entender melhor a composição do nosso concreto. Tá? Como nós sabemos, basicamente o concreto é composto de agregado graúdo, agregado miúdo, água e cimento. Tá? Se olharmos ele macroscopicamente, ele se comporta como material bifásico, agregados, envoltos, dispersos e matriz cimentícia. Agora, olhando microscopicamente esse concreto, percebemos o quê? Vamos aqui no quadro. Vamos imaginar que isso aqui seja o agregado graúdo, disperso, na pasta de cimento, né? Não vamos desenhar o miúdo não para não ficar muito cheio. Então, o que nós percebemos microscopicamente é que existe uma película que envolve o agregado graúdo, tá? Uma pequena película, tá? Em todos os agregados graúdos, que tem uma resistência, tem comportamento, características totalmente diferentes do resto da pasta desse nosso concreto. Tá? Ou seja, ela é uma camada delgada com espessura em torno de 0,01 milímetros até mais ou menos 0,05 milímetros, ou seja, de 10 a 50 micrômetros, que tem muito menos resistências mecânicas do que a pasta e, consequentemente, do que o agregado. Tá? Então, esta película, na realidade, é a famosa zona de transição. Ou seja, ela é formada na confecção do concreto porque filmes de água vão se localizando ao redor do agregado graúdo pelo efeito parede, fazendo com que esta pequena espessura, como nós vemos aqui, tenha o quê? Uma relação água-cimento muito maior. Com isso, como nós sabemos, se nós temos uma pasta com relação água-cimento maior, ela tem a formação de cristais maiores e ela é mais porosa, ou seja, menos resistente. Então, resumindo, esta zona de transição que se forma ao redor do agregado graúdo, ela tem muito menos resistências mecânicas e uma maior facilidade para microfissuração, vulnerável a microfissurações. Tá? Então veja, como nós temos esta região muito fina, é de se esperar que ela não tivesse muita interferência na resistência mecânica do concreto, muito pelo contrário, mesmo ela sendo muito fina, ela tem importância significativa nas resistências do nosso concreto. Então vamos agora, Lucas, já que já entendemos essa zona de transição do concreto, vamos agora responder a sua pergunta. Então vamos aqui, só para facilitar, imaginar que aqui é um corpo de prova, né? Que nós temos o agregado graúdo, claro que não seria isso, mas só para não ficar muito cheio. E nós temos a zona de transição neste agregado graúdo. Agora imagine você, se nós exercemos uma força de compressão nesse nosso concreto. Então nós temos uma finíssima camada entre o agregado e a pasta, que quando nós formos comprimir, ele simplesmente transfere a carga. Ele pode se amalgar um pouco, mas transfere a carga. Agora, você imagine se nós vamos fazer um esforço de tração nesse concreto. Ou seja, quando você com uma liga metálica, ela é muito bem, como é que se diz? Ela fica muito homogênea, uma aderência muito forte entre os componentes de metais daquele aço, do nosso aço. Então, ele tem uma grande resistência à tração porque ele não tem pontos fracos. Agora, no concreto, nós precisamos também que os componentes sejam muito bem ligados para resistir à tração. Então, você imagine, quando nós fazemos essa resistência à tração, o que ocorre? Aqui, claro,
Se você tem uma zona muito fraca, é como se fosse uma cola muito fraca, ele vai tender a aumentar essa fissuração e quebrar nesse ponto. Então você veja que nós vamos ter uma resistência à tração para deslocar, para soltar os elementos do concreto muito menor do que necessitamos para comprimir, esmagar e romper esse concreto. Para fazer uma relação interessante, vamos imaginar aqui, só para a gente entender melhor, que você tenha um bloco de madeira, peguemos um bloco de madeira aqui em corte e coloquemos uma fita dupla face aqui e outro bloco de madeira colado com essa dupla face. Então vocês já perceberam que se eu fizer um esforço de compressão, claro, essa fita ela vai se amolgar, mas ela vai transferir a carga de um para o outro sem nenhum problema. Agora, se nós vamos fazer um esforço, colocamos uma tração, um esforço de tração, percebe-se que para desligar esses dois blocos de madeira você vai precisar de muito menos esforço do que você vai precisar para romper a compressão. Então, isto aqui é mais ou menos o que ocorre no nosso concreto devido à zona de transição que existe nos agregados graúdos. Lucas, essa é a resposta da sua pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Quem não é cadastrado, cadastre no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, faça a pergunta que a gente procura responder ou no site, dependendo da pergunta, ou aqui no Pergunta ao Silvio Andrade. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Tá? E quem não está cadastrado, se cadastre no nosso canal. Então aguardo vocês no próximo Pergunta ao Silvio Andrade. Um abraço e até lá.